Boa noite a todos. Estão me ouvindo? Boa noite, professor. Estamos sim. Boa noite, Carolina. É um prazer estar com vocês para a gente falar da nossa disciplina, raciocínio clínico. Nós vamos estar na terça-feira, às 19 horas, apresentando de maneira virtual para vocês o nosso conteúdo. Vocês foram divididos em duas turmas, né? A 1 e a 2, né? Então, hoje é a primeira turma, a 1. E nós vamos funcionar da seguinte maneira: eu vou apresentar um caso clínico e nós vamos discutir esse caso clínico. Eu vou apresentar para vocês uma série de fundamentos ali relacionados ao caso clínico. E ao final da apresentação eu vou abrir para discussão, para que vocês participem, a gente conversem, né, a respeito ali do que está sendo dito, ou do que vocês entenderam, o que vocês não entenderam, para que a gente possa caminhar nesse, né, vocês estão no quarto período, quer dizer, no início do curso, terminando o primeiro terço do curso, né, com o quarto período, e a intenção é ajudar vocês a estimular a estudar, a ver doente, a raciocinar questões relacionadas ao diagnóstico e tratamento, que é o que a gente vai fazer. Tá? É um prazer estar com vocês aqui. Meu nome é Afonso José Semente Soares, eu sou professor do curso já há vários anos. Eu sou intensivista, quer dizer, trabalho em UTI, na verdade, com uma função hoje diferente do que eu tive a minha vida inteira. Eu vou fazer 44 anos de formado. Eu sou atualmente coordenador técnico da UTI, mas a minha formação é clínica, eu gosto de clínica médica, eu gosto de estudar clínica médica, ver caso, discutir caso, decidir as intervenções, principalmente no que se relaciona ao doente grave, né? Porque eu sou intensivista, então o dia a dia do intensivista é dentro do CTI. Mas também, durante a minha vida, eu fui chefe de serviço de clínica médica, responsável por residentes. Então, também, durante o tempo todo, como disse para vocês, eu gosto de clínica médica, estudo clínica médica e com a particularidade ali de atendimento ao paciente grave. Ok, vou trocar com vocês, né?
informações. Espero que seja útil para vocês essa discussão que a gente vem a ter. Tá? Eu vou apresentar, eu estou vendo aqui, são 3 pessoas, né? Acho que tem pouca gente em sala, né? Vocês são quantos na turma? Não sei direito, professor, Eu acho quantas que na pessoas são. turma A. Mas a turma de vocês são quantas pessoas? Ah, é porque é a 1 e a 2 hoje, né? Eu não sei quantos que são. Oi? É porque dividiu a aula hoje é para 1 e a 2. Então, a É, turma 1 são quantos alunos? então, eu não sei. Porque dividiu a turma A em 4 turmas. Aí só 2 partes da turma A tem aula hoje. Tem. Aí eu não sei quantos que são. Eu acho que devem ser umas 20 pessoas, por aí. 20 e poucas. Eu acho que tem ainda, né? Eu acho que é isso mesmo, porque na turma A inteira tem 50 alunos. Dividido para 4, tem que ser menos de 20. Tem que ter pelo menos umas 20 pessoas nessa turma, né? Eu estou vendo aqui, tem 14 em sala. Bom, vamos começar. Eu vou apresentar um caso clínico para vocês. Vou ler esse caso clínico. Nós vamos discutir esse caso clínico em 2 partes. Uma parte hoje, uma outra parte daqui a 15 dias, né? Vocês vão ver que as coisas se complementam. Eu vou primeiro fazer a leitura, vou falar vários aspectos, né? Como é que a gente procede em relação aí ao raciocínio clínico. Peço a vocês, na medida do possível, que deixem as perguntas para o final. Nós vamos ter uma aula também sobre uso racional, hoje ainda, de drogas que a gente usa para tratar pacientes, né, com determinada patologia, e a gente vai trocar informações. Espero que seja bom para vocês. Vamos lá, eu vou compartilhar a tela. Vocês estão vendo a tela? Estamos sim, professor. Então, Sim, professor. esse é o caso clínico, né? Eu vou ler para vocês porque vocês estão tomando conhecimento agora, então é importante que eu leia. A paciente de 72 anos, masculino, branco, aposentado, natural de Nova Iguaçu, com história de diabetes mellitus há cerca de 20 anos, sem outras comorbidades. Deu entrada no serviço de emergência do hospital com dor, eritema, edema e aumento de temperatura no pé direito após trauma, há 10 dias. Relata sua esposa que é diabético de longa data, aproximadamente 20 anos, sem outras comorbidades. O paciente refere claudicação intermitente, com piora progressiva há aproximadamente 1 ano. Fazia uso irregular de metformina na dose de 2.000 miligramas ao dia, sem outras medicações. No exame físico, apresentava-se em bom estado geral, afebril, com pressão arterial e frequência cardíaca normais. Seu pé direito apresentava-se com discreto edema, eritema e calor local que se estendia até o terço distal da perna. No quinto pododáctilo, visualizava-se necrose seca e, em área adjacente, no dorso do pé, lesão ulcerada, 6 por 4 centímetros, exposição de tendão, sem exposição óssea, com secreção purulenta. Está aqui, o pé do paciente é isso aqui, uma lesão extensa, grave, com área de necrose, com exposição de tendão. Pulso espedioso e tibial posterior presentes em ambos os pés. Na avaliação de outras complicações relacionadas ao diabetes mellitus, identificava-se a presença de retinopatia diabética não proliferativa moderada ao fundo de olho e teste no monofilamento, 10 gramas com múltiplos erros bilateralmente. Exames laboratoriais evidenciavam 21.210 leucócitos em formas jovens, proteína C reativa de 129 miligramas por decilitro, velocidade de hemossedimentação de 102, iniciado manejo para infecção de pé diabético com desbridamento cirúrgico, coleta de secreção para a cultura e antibiótico terapia empírica com ampicilina sulbactam por 14 dias, observando-se diminuição dos sinais flogísticos locais, mais permanência de VHS elevado, superior a 120 milímetros por hora. Realizado
radiografia do pé direito, a qual novamente não apresentou alterações devido à impressão clínica de osteomielite, reforçada pela presença de úlcera em grande área e VHS elevado, foi solicitado ressonância nuclear magnética do pé direito. O exame demonstrou, no quinto pododáctilo, hipossinal em T1, com brilho intenso após a injeção do contraste. É essa imagem aqui, compatível com osteomielite. Além de persinal em T2, achados compatíveis com osteomielite. Nesse momento, realizou-se novo desbridamento cirúrgico, estendendo-se a antibioterapia para 6 semanas. Cultura evidenciou Escherichia coli sensível à ampicilina sulbactam. Na 4ª semana de tratamento, houve piora importante do aspecto da ferida, com aumento da necrose, presença de secreção purulenta esverdeada abundante. Optado por novo desbridamento cirúrgico, onde foi constatado lojas abaixo da musculatura extensora da perna, que se estendia até o joelho. Solicitado Doppler fluxometria do membro, que não constatou fluxo na área da artéria pediose e diminuição significativa na artéria tibial posterior. Nesse momento, a equipe cirúrgica indicou a amputação do membro a nível da coxa, o que foi veementemente negado pelo paciente e corroborado pelos familiares que não autorizaram o procedimento. A equipe cirúrgica realizou o desbridamento curativo do membro. Durante a madrugada, a paciente apresentou episódio de hipotensão arterial não responsiva à reposição volêmica, sendo iniciado noradrenalina, apresentou piora progressiva do quadro evoluindo com SARA, insuficiência respiratória, a despeito do tratamento, evoluiu para o óbito. Nós vamos dividir esse caso em 2. Primeiro, nós vamos discutir essa parte inicial relacionada ao atendimento inicial do doente, à internação do doente, e na outra aula a gente vai discutir a conduta propriamente dita, né? O que foi feito pelo doente, como que ele evoluiu e vários aspectos que estão envolvidos ali. Dentro da disciplina de raciocínio clínico, nós temos o médico, né, e vocês vão ser treinados e estão fazendo curso para se tornar médicos, né? Nós vamos sempre trabalhar de maneira organizada, né? O que se chama trabalhar de maneira organizada quando eu estou diante do paciente? Eu vou coletar dados, isso se chama coletar dados, significa colher a história do paciente, né? Onde vários itens são contemplados, a identificação, a queixa principal, a história da doença atual, história patológica pregressa, história familiar, história social, história da pessoa, se tem alergia, se já fez cirurgias, respiratório complementar, quer dizer, tudo isso faz parte de uma história bem feita. Junto com essa história, eu vou proceder o exame físico. Esse exame físico ele também tem que ser bem feito, de todo o paciente, né? Eu vou olhar o aspecto clínico do paciente, vou olhar a faces do paciente, as mucosas do paciente, a pele do paciente, a cavidade oral do paciente, o pescoço do paciente, aparelho cardiovascular, aparelho respiratório, abdômen, palpação, percussão, se tem massa palpável, se tem peristalse presente, vou examinar membros inferiores, exame neurológico, palpação de panturrilhas, quer dizer, vou fazer um exame físico completo e isso faz parte do meu trabalho organizado. Então, eu tenho a história, o exame físico e vou lançar mão também de exames complementares, né, para que eu possa confirmar ou excluir possibilidades diagnósticas. A partir do momento que eu coleto dados, quer dizer, que eu faço a história e examino o meu paciente, eu vou ter uma hipótese diagnóstica, quer dizer, qual é o diagnóstico que eu estou pensando a partir de um momento em que eu coletei dados e examinei o paciente. Isso é sempre feito pelo médico. Ele vai incluir ali, nessa hipótese diagnóstica, algumas outras opções que ele coloca como diagnóstico diferencial. Então, tem hipótese diagnóstica principal e diagnóstico diferencial. Um bom clínico, ele já raciocina dessa forma, o que é mais provável e quais são as outras possibilidades. Na medida em que ele obtém mais dados, pede exames complementares, interpreta esses exames complementares, ele vai confirmar ou excluir possibilidades. Quer dizer, aquela hipótese diagnóstica principal pode ser confirmada e aquele diagnóstico diferencial, alguns vão ser já afastados através de interpretação dos exames complementares que vão chegar à nossa mão. Tudo isso, coleta de dados, história, exame físico e pedido de exames e interpretação desses exames,
eles são necessários para que a gente possa formular um diagnóstico. Então, eu tenho um diagnóstico, trabalhei de maneira organizada para chegar a um diagnóstico. A partir desse momento que eu tenho o diagnóstico, eu vou decidir pela intervenção terapêutica. Essa decisão pela intervenção terapêutica também implica em uma série de nuances, né? Como que eu decido isso, baseado em quê, eu vou pesar riscos e benefícios, aquele paciente em particular, eu vou acompanhar a resposta do paciente ao tratamento que eu estou oferecendo, eu posso modificar o tratamento, eu posso lançar mão de especialistas para vir ver o caso e me ajudar a decidir o que eu vou fazer. Então, isso é sempre feito de uma maneira para que eu possa trabalhar de maneira organizada, fazendo história, exame físico, pedindo e interpretando exames complementares para poder fazer o diagnóstico e, logo a seguir, decidir intervenção terapêutica. A forma de trabalho e como existe esse raciocínio para chegar a um diagnóstico, ela remonta ali a uma consulta, a um banco de dados que nós devemos ter. Quer dizer, o que eu acumulei de informações que me permitem raciocinar dessa maneira. Quer dizer, o médico ele não chega a um diagnóstico se ele não tiver um substrato, não tiver um banco de dados com armazenamento de informações para que ele possa ter um raciocínio lógico, aonde ele vai receber essas informações que o paciente está fornecendo a ele, ou familiar, a respeito da história, e quando ele examina o paciente, ele verifica se o paciente apresenta algumas anormalidades que podem estar presentes ali no exame físico, e essas informações elas vão sendo juntadas, igual um quebra-cabeça, para que a gente possa, junto com a interpretação dos exames complementares, chegar a um diagnóstico médico. A partir do momento que eu cheguei a esse diagnóstico, eu vou decidir a intervenção terapêutica. Então, o que a gente vai fazer hoje? Nós mostramos uma história de um paciente que é diabético. Então, eu estou atendendo o paciente diabético, que faz uso lá de metformina, a gente já vai falar sobre isso mais adiante, e eu estou hospitalizando ele porque ele está apresentando complicações, ele está apresentando uma lesão grave, um pé diabético que está evoluindo com necrose, com exposição de tendão, que precisa ser tratado, ser feito curativo, desbridamento, uso de antibiótico. Vamos ver essa parte da conduta na outra aula. Mas eu estou colhendo a história, examinando o meu paciente, pedi exames complementares, interpretei esses exames complementares e estou procedendo à internação dele. Aqui, para ilustrar, nós temos aqui condições que são principais ou ideais para identificar casos de uma determinada patologia na população. A gente vai falar um pouco mais agora do diabetes. A doença é um importante problema de saúde pública, existe um estágio inicial, um teste de screening aceitável, uma forma de tratamento também aceitável e possível de ser feito, e o tratamento inicial durante o estágio assintomático melhora o prognóstico a longo prazo. Isso vale para qualquer doença. Isso se aplica a qualquer doença que tenha importância que a gente precisa identificar na população. Dentre essas doenças importantes está o diabetes mellitus. A gente vai ver exatamente isso. Então, a doença é um importante problema de saúde pública. O diabetes é um importante problema de saúde pública. A gente vai ver mais adiante os tipos de diabetes, tipo 1, tipo 2. O nosso paciente se enquadra na forma adulta da doença, da apresentação do paciente adulto, que é o mais comum, que é o diabetes tipo 2. A gente já vai voltar a falar sobre isso. É uma das principais causas de doença e morte no mundo e a prevalência global continua a aumentar. Então, a gente tem aqui dados que mostram, tanto no mundo industrializado, que o diabetes é uma causa principal de óbito, como está sinalizado ali, em países em desenvolvimento também, como uma causa de óbito significativa. Em relação ao número de casos, a prevalência do diabetes mellitus ela é muito significativa também. Vejam que aqui esses dados referentes ao diabetes mellitus, em 2015, a Federação Internacional de Diabetes estimou que 8,8% da população mundial entre 20 a 79 anos vivia com o diagnóstico de diabetes. E também projetou um aumento do número de casos até 2040. Quer dizer, está falando de 2015, chegando a 2040 com 642
milhões de casos. Se a gente olhar os números, né, dos países, a gente vai ver que o Brasil tinha, por essa estimativa de prevalência de número de casos, nós temos de pessoas com diabetes, em 2015, 14 milhões de pessoas, e projetada para 2040, 23 milhões de casos de diabetes. Então, é muita gente com o diagnóstico da população que tem o diagnóstico de diabetes mellitus, e, naturalmente, isso tem um impacto importante a nível de saúde pública, né? Quais são os fatores associados, né, que estão relacionados ali com o número de casos elevados de diabetes mellitus? Então, uma outra publicação científica mostrando dados da população brasileira, que não difere de dados mundiais também. Esse trabalho ele mostra que existe uma relação de casos de diabetes com obesidade, com IMC elevado, com sedentarismo, também com comorbidades, com a hipertensão arterial e também com dislipidemia, com hipercolesterolemia. A prevalência do diabetes nessa publicação foi de 7,5%. Lembra vocês que quando a gente fala de prevalência, a gente está falando das pessoas que já têm o diagnóstico de diabetes. Quando a gente fala de incidência, a gente está falando de casos novos de diabetes. Então, a prevalência do diabetes, quer dizer, aquelas pessoas que já têm o diagnóstico de diabetes, estimada no Brasil, foi de 7,5%, e ali os fatores relacionados, né, ao diabetes mellitus, associado com uma idade maior de 40 anos, aqui falando da escolaridade, do estado conjugal, com a obesidade, com o sedentarismo, com a hipertensão arterial e hipercolesterolemia. O aumento da prevalência do diabetes está associado a diversos fatores, como rápida urbanização, transição epidemiológica, transição nutricional, maior frequência de estilo de vida sedentário, maior frequência de excesso de peso, crescimento e envelhecimento populacional e também a maior sobrevida de pacientes com diabetes. Quer dizer, se as pessoas vivem mais, têm o diagnóstico, se tratam, naturalmente, tem um maior número de casos de diabetes. Em relação à saúde pública, né, nós temos o nosso SUS, que vocês todos estão acompanhando aí o atendimento na pandemia, né? Aqui, em 1990, o Congresso Nacional aprovou a Lei Orgânica da Saúde, que detalha o funcionamento do nosso sistema. Em relação à atenção da saúde e conceito de prevenção, nós temos 3 níveis. Promoção da saúde, modificar fatores de risco associados, é a prevenção primária, tratamento dos casos, que é a prevenção secundária, e reabilitação, que é a prevenção terciária. No nosso caso, né, em relação ao sistema público, o diabetes tem um impacto muito grande por conta da mortalidade alta, internações frequentes, cegueira, a gente vai ver isso na outra aula, é a principal causa de cegueira, doença renal crônica, acidente vascular encefálico, uma chance maior de probabilidade de ter acidente vascular encefálico, exatamente por conta da presença da doença aterosclerótica, a síndrome coronariana aguda, quer dizer, os pacientes têm uma chance maior de fazer infarto agudo do miocárdio, amputações não traumáticas, que é o caso que a gente está discutindo ali, né? A infecção levando uma chance de amputação por conta da infecção, custo alto para toda a sociedade, quer dizer, todos nós pagamos um preço alto para poder tratar o diabetes e suas complicações, né? Uma outra questão a ser colocada no diabetes é que, e como uma doença significativa, que existe um estágio inicial, período ou fase assintomática. Isso também é verdade nos casos de diabetes, né? Existe um período assintomático relativamente longo. Aqui mostrando, né, dados aí de diabetes no Brasil, mostrando que 40% das pessoas com diabetes não sabem que tem a doença na América Latina. É um número muito alto, né? Então, significa por que isso acontece? Porque as pessoas não procuram médico, não fazem exames, ou porque não têm acesso ao serviço de saúde, então o diagnóstico acaba não sendo feito. Isso é um problema, que quanto mais cedo eu puder fazer o diagnóstico, mais chance eu tenho de intervir nesse paciente e tratar e prevenir complicações. Como identificar os casos de diabetes mellitus, né? Então, a gente tem ali, como é que eu rastreio isso na população, né? Em pacientes assintomáticos, como é que eu acho lá
os pacientes com diabetes tipo 2, que é da forma adulta, né? Pacientes com que têm idade igual ou maior a 45 anos. Então, a gente vai rastrear esses pacientes que têm essa faixa etária, igual ou maior a 45 anos. E pacientes que tenham menos de 45 anos, sugere-se o rastreamento também para diabetes em indivíduos obesos ou que apresentam algum fator de risco para diabetes dentre os seguintes, quer dizer, o paciente que tem uma história familiar de diabetes ou diagnóstico de pré-diabetes, que eu já vou falar também, etnia com alto risco para diabetes mellitus, mulheres com diagnóstico prévio de diabetes gestacional, história de doença cardiovascular, hipertensão arterial. Quer dizer, se eu encontro isso na população, essas patologias, eu também tenho que rastrear e procurar o diagnóstico de diabetes mellitus nesses pacientes. Como é que a gente faz esse diagnóstico? Como é o teste para fazer o diagnóstico de diabetes, né? Vários testes de screening existem, então os critérios de diagnóstico para diabetes estão contemplados aqui, né? Através de uma glicemia de jejum, ou um teste de tolerância à glicose, ou então a avaliação da hemoglobina glicosilada, ou hemoglobina glicada, está ali. Uma glicemia de jejum igual ou maior a 126, um teste de tolerância à glicose igual ou maior a 200 miligramas, ou então uma hemoglobina glicada igual ou maior a 6,5%. Qualquer um desses itens positivos significa diagnóstico de diabetes mellitus, né? Aqui os dois tipos de diabetes, aquele que aparece na infância, onde usualmente você tem uma destruição da célula beta-pancreática e uma necessidade absoluta do uso de insulina. Então, esses pacientes com diabetes tipo 1 fazem uso de insulina. E temos o tipo 2, né, que é o caso do nosso paciente, onde você tem dois fatores que colaboram para o aparecimento de diabetes. A resistência insulínica presente por algum fator que determinou a resistência insulínica, por exemplo, a obesidade, e essa resistência insulínica acoplada com uma deficiência de insulina relativa por conta de um defeito de secreção a nível pancreático. Quer dizer, você tem os dois fatores, você tem a resistência insulínica e tem a deficiência de produção de insulina ou deficiência de insulina relativa por conta de um defeito de secreção a nível pancreático. Esses dois fatores determinam o aparecimento do diabetes tipo 2. Então, tipo 1, tipo 2. O nosso paciente é diabetes tipo 2. É uma principal causa, né? Na diabetes tipo 2, que é o nosso causa, a principal causa é a resistência insulínica devido a uma herança familiar, os chamados fatores genéticos poligênicos, associados a fatores ambientais, principalmente o excesso de peso, a obesidade. E, comumente, o diabetes está associado a comorbidades, anormalidades metabólicas, como hipertensão, obesidade, dislipidemia, inflamação, hipercoagulabilidade, disfunção endotelial, e acelera a aterogênese, quer dizer, a doença aterosclerótica ela tende a ter um curso maior, ou mais rápido, ou mais acelerado em pacientes com diabetes tipo 2. Bom, olha só como é importante isso aqui. O tratamento inicial durante o estágio assintomático melhora o prognóstico a longo prazo. E aqui a gente fala das intervenções que podem beneficiar o paciente com o diagnóstico de diabetes ou com o diagnóstico de pré-diabetes. O que é o pré-diabético, né? Aqui está um trabalho que é sempre citado, é um trabalho que já tem aí 20 anos, mas ele é sempre citado como um exemplo de como a intervenção pode modificar a evolução dos casos. Então, vejam lá, prevenção do diabetes tipo 2 por alterações no estilo de vida em pacientes com teste de tolerância à glicose anormal. Quer dizer, o que o autor fez? Ele pegou pacientes que eram obesos, né, e incluiu, né, esses pacientes que tinham obesos e um teste de tolerância à glicose anormal, que a gente chama de pré-diabetes. Então, é aquele paciente que tem ali uma glicemia em jejum igual ou maior a 100, porém menor do que 126, né? Ele incluiu esses pacientes, né, que tinham sobrepeso, né, definido como índice de massa corporal de 25 ou maior, que tinham entre 40 e 65 anos e tinham um teste de tolerância à glicose com alteração, quer dizer, caracterizado ali como pré-diabetes. E ele fez o seguinte, ele dividiu esses pacientes em dois grupos, o que ele chamou de grupo intervenção e grupo controle. O que é o grupo intervenção? Ele fez com que esses pacientes tivessem uma redução de peso, né, maior do que 5%.
modificou a dieta desses pacientes para uma ingesta de gordura menor do que 30% e também em relação à diminuição de gordura saturada, a uma ingestão de fibra maior e um exercício de mais de 4 horas por semana, aeróbico. Então, observou que no grupo intervenção ele conseguiu diminuir o peso em 43% e esses outros itens também foram alcançados. No grupo controle, não se adotou essas medidas de combate ao sedentarismo, modificação da dieta, modificação do estilo de vida, e os pacientes não conseguiram atingir esses objetivos. O que aconteceu ao longo do tempo? O grupo intervenção ele teve uma incidência de diabetes ao longo do tempo muito menor do que o grupo controle. Então, olha só como é importante. Pacientes obesos, pacientes com diagnóstico de pré-diabetes, que mudaram seu estilo de vida, perderam peso, combateram o sedentarismo, modificaram a sua dieta, eles adiaram ou preveniram o aparecimento do diabetes tipo 2, que é a conclusão. O tipo 2 diabetes pode ser prevenido por alterações no estilo de vida em paciente de alto risco. Ou seja, se eu identifico esses pacientes na população, eu posso intervir e adiar ou prevenir o aparecimento do diabetes tipo 2 e todas as suas complicações. Existe uma forma de tratamento aceitável e possível de ser feito, que é o que a gente vai falar agora, quer dizer, como é que é a conduta em relação ao tratamento desses pacientes. Então, é isso que a gente vai falar agora. É isso aqui. Como é que eu abordo esses doentes, né? Uso racional das intervenções terapêuticas no diabetes tipo 2. Terapias bem validadas. Então, é o que eu acabei de falar. Eu falei da prevenção do diabetes, mas se eu tenho o diagnóstico de diabetes, nós vamos fazer a mesma coisa para tentar obter um controle melhor da glicemia e uma diminuição dos níveis da hemoglobina glicosilada. Agora eu estou falando da intervenção do paciente que já tem o diagnóstico de diabetes tipo 2. Fazer dieta apropriada, perda de peso na obesidade, até atividade física regular, né? Essa terapia nutricional, a dieta, né, ela pode ser distribuída, calcular a necessidade de calorias e distribuída da forma como está colocada ali. Essa decisão, o ideal é que ela sempre seja feita também com o acompanhamento de uma colega da área de saúde, que sempre atua junto com a gente nesses pontos aí, que é a colega da nutrição, a nutricionista. Então, nós vamos orientar o paciente para que ele possa fazer o que a gente chama de dieta apropriada para pacientes com diabetes mellitus. Objetivo: reforçar mudanças nos hábitos de vida em toda a consulta, checar a hemoglobina glicosilada a cada 3 meses até que ela esteja inferior a 7, então a cada 6 meses. Agora, se eu não consigo isso, e as intervenções podem ser modificadas, se a hemoglobina permanece superior a 7. Então, eu vou sempre agir dessa maneira: modificar hábitos de vida, combate ao sedentarismo, dieta apropriada e redução de peso nos pacientes obesos com o objetivo de diminuir a hemoglobina glicosilada para inferior a 7 e consequentemente, controlando a glicemia. Problemas a administrar. Essas intervenções, mudanças no estilo de vida, têm uma série de vantagens, mas a expectativa de diminuição dos níveis da hemoglobina glicosilada é entre 1 a 2 pontos apenas. E, importante, a maioria dos pacientes no intervalo de 1 ano necessitam de drogas, uso de drogas. Quer dizer, eu vou fazer isso sempre, mas já sabemos que a grande maioria dos pacientes que têm diabetes tipo 2, eles vão precisar do uso de drogas. Então, que drogas que nós vamos utilizar nesses pacientes? Então, nós temos terapia bem validada, STEP 1. Nós vamos associar uma droga ao tratamento. Quer dizer, eu já estou lá com as mudanças nos hábitos de vida, eu vou associar uma droga. Que droga é essa que eu vou prescrever para o paciente inicialmente? É a metformina. Nosso paciente usava metformina. A metformina já se conhece há muitos anos. Aqui é uma publicação falando a respeito da metformina, ali da década de 60, falando que desde a década de 20 já havia lá a descoberta de drogas que podiam ter ação, as biguanidas, né, que podiam ter ação para diminuição da glicemia.
Então, conhecemos há décadas a metformina. Como é que funciona a metformina? Ela funciona ativando uma proteína, que é a AMP proteína quinase. A metformina reduz a produção hepática de glicose e também aumenta a utilização de glicose mediada por insulina em tecidos periféricos. Então, ela tem duas ações, diminuindo a produção hepática de glicose e aumentando a utilização de glicose por insulina em tecidos periféricos, né? Extensa experiência de uso, baixo custo, não causa ganho de peso, ao contrário, pode haver perda de peso. Raramente causa hipoglicemia, melhora o perfil lipídico, diminui eventos cardiovasculares. Efeitos adversos no trato gastrointestinal podem ocorrer, especialmente em terapia com doses altas. Risco de acidose lática em pacientes renais. A gente tem que ter muito cuidado e normalmente não prescrevemos em pacientes que têm doença renal crônica a metformina para controle do diabetes, né? A diminuição esperada da hemoglobina glicosilada é entre 1% a 2%. Se isso aconteceu, ótimo. Se não aconteceu, eu vou agir de outra maneira, né? Terapia bem validadas, STEP 2. Quer dizer, se o meu paciente ele continua com hemoglobina glicosilada elevada, o que eu vou fazer, né? Eu posso agir de duas maneiras. Uma é a 2.1. O que é a 2.1? Eu vou associar outra droga além da metformina. Então, o paciente, além de usar a metformina, eu posso associar para ele a sulfonilureia, que é uma outra droga que a gente conhece há muitos anos também. Aqui apenas um artigo histórico da década de 50 falando do uso da sulfonilureia. Como que a sulfonilureia funciona? Estimula a liberação de insulina através de fechamento de canais específicos de potássio nas células beta-pancreáticas. Experiência extensa, custo baixo, seu uso é associado com moderado ganho de peso e risco de hipoglicemia. Diminuição esperada da hemoglobina glicosilada, entre 1% a 1,5%. Então, o meu paciente que não controlou a glicemia, que não diminuiu a hemoglobina glicosilada, eu posso associar a sulfonilureia. Essa é uma opção, é o 2.1. E a outra terapia bem validada, STEP 2.2, é a associação de insulina. Quer dizer, o doente vai fazer uso de insulina. A insulina também já conhecemos há bastante tempo, aqui falando da década de 20, a partir do momento que se descobriu ali a possibilidade de um hormônio diminuindo os níveis de glicemia, como que a insulina funciona através do receptor, acoplamento ali o receptor da tirosinoquinase e a partir da geração dos substratos do receptor de insulina, onde você tem a fosforilação de enzimas que vão fazer com que a insulina desempenhe o seu papel dentro da célula. Crescimento e expressão do gene, por isso a gente chama de hormônio anabólico, né? Que a insulina é um hormônio anabólico. A síntese do glicogênio a nível hepático, né, vai fazer com que nós tenhamos ali a produção de glicogênio, síntese de gordura, né, a nível do adipócito, síntese de proteína, que é um hormônio anabólico, e também a abertura dos canais transportadores de glicose, para que a glicose entre na célula e possa haver a produção de energia através do metabolismo oxidativo. Então, é assim que a insulina funciona. É o agente mais potente para reduzir a glicemia, por ativar receptores na membrana plasmática, ela estimula a captação da glicose pelos tecidos, diminui a produção hepática de glicose. O seu uso leva a ganho de peso e pode causar hipoglicemia severa. E uma série de formas de insulina variam de acordo com o seu tempo de ação curta ou longa. E a gente tem aqui vários tipos de insulina com ação longa, insulina com ação intermediária, insulina com ação curta. E dentro do hospital, né, aqui são outras drogas que a gente pode utilizar também para tratar diabetes, que a gente não está entrando nesse mérito, né? E o alvo de uma hemoglobina glicosilada próxima de 6, 6,5, se implementada com segurança, pode ser considerada para aqueles pacientes com diagnóstico recente de diabetes tipo 2 e com expectativa de vida longa. E objetivos mais relaxados para o nível da hemoglobina glicosilada pode ser preferível em pacientes idosos que já têm um tempo longo de diabetes tipo 2 e também apresentam doença cardiovascular associada. Então, a gente tem que ter cuidado aí, tem que ter esse cuidado com doentes idosos. Bom, voltando lá ao nosso caso, nós internamos um doente diabético
que faz uso de metformina, que está descompensado, que está com uma infecção grave. Como é que a gente vai controlar a insulina desse paciente dentro do hospital quando a gente fizer a prescrição? A prescrição vai ser a suspensão da metformina e o uso da insulina regular de acordo com o hemoglucoteste. Eu faço a glicemia capilar, obtenho o valor da glicemia e faço a insulina regular subcutânea de acordo com o nível do hemoglucoteste. Eu vou interromper o compartilhamento para ouvir vocês, né? O que a gente fez? A gente apresentou o caso clínico e falamos do diabetes e falamos de como a gente aborda o diabetes do ponto de vista terapêutico, né? A importância do diabetes, a relação do diabetes com outras patologias, a chance maior de óbito nos pacientes diabéticos, como é que eu faço o diagnóstico de diabetes, quais são os tipos de diabetes, e como é que eu abordo o diabetes de um ponto de vista terapêutico. Eu queria ouvir vocês agora perguntas, né? Por favor. Eu não tenho Professor, professor. Pode falar. Professor, você pode repetir esse último slide de insulina regular? Eu não entendi muito bem. Olha só, vamos lá, vamos voltar um pouquinho. Eu falei para vocês de terapias bem validadas, modificações do hábito de vida. Isso inclui combate ao sedentarismo, uma dieta apropriada e perda de peso nos pacientes obesos. Isso, na maioria das vezes, não consegue, no intervalo de um ano, controlar a glicemia ou a hemoglobina glicosilada, ou glicada, nos pacientes com diabetes tipo 2. Então, a gente tem que introduzir drogas. Qual é a primeira droga que a gente lança a mão? A metformina. Se o doente não consegue controlar a hemoglobina glicosilada, né, e controlar a glicemia de jejum de maneira adequada, nós vamos associar um outro esquema, que aí eu tenho a terapia bem validada 2.1, 2.2. A 2.1 pode ser a introdução da sulfonilureia, de uma sulfonilureia, ou a insulina. A insulina, a gente pode lançar a mão da insulina, né? E prescrever para esses doentes fazerem uso ambulatorialmente. Aí você vai escolher que tipo de insulina vai ser administrada para esses doentes. Eu tenho insulina de ação longa, ação intermediária e ação curta. Quando eu venho para o hospital, que eu vou prescrever insulina dentro do hospital para controlar a glicemia, eu vou dar preferência à insulina de ação curta, regular, que ela tem ali um intervalo de tempo de ação entre 4 a 6 horas. Então, eu vou avaliar a glicemia do paciente através da glicemia capilar, que é o hemoglucoteste, e eu tenho uma tabelinha onde eu prescrevo a insulina de acordo com o nível da glicemia. Então, eu faço insulina regular subcutânea de acordo com o nível da glicemia capilar. Isso a cada 4 horas dentro do hospital para controlar a glicemia. Então, no nosso caso, a gente vai suspender a metformina, porque o doente está descompensado, tem que ser internado, e vou prescrever para controle da glicemia a insulina regular de acordo com a glicemia capilar. Agora entendi, professor. Muito obrigado, viu? Entendeu? Nada, por favor. Mais perguntas? A maneira como o paciente foi tratado, como que ele evoluiu, as intervenções foram feitas, nós vamos discutir isso na outra aula. A aula de hoje é para falar sobre a importância do diabetes e como que eu abordo, do ponto de vista terapêutico, o paciente com diabetes tipo 2. Tá? E falando como que ocorre o raciocínio para chegar a um diagnóstico, né? Eu colhi a história do paciente, eu examinei o paciente, eu pedi exames complementares, vi o resultado, interpretei esses exames, cheguei a um diagnóstico. E logo a seguir eu tomo a decisão de tratar esse doente. Quer dizer, eu fiz o diagnóstico e agora eu vou tratar. Para que isso possa ser feito, eu tenho que ter informações guardadas ali, que ao longo do tempo foram colocadas, porque eu vi caso clínico, eu estudei, eu discuti caso. Então, agora eu estou diante de um problema que eu preciso resolver. E para que isso possa ser feito de maneira adequada, né, que
isso possa ser colocado como um atendimento médico correto, adequado, essas etapas têm que ser cumpridas, né? Com maior velocidade ou não. Aí depende de onde você está. Se você está dentro de uma emergência, você vai agir com mais velocidade, com maior rapidez. Se você está dentro do CTI, você vai agir com maior rapidez também, para que possa oferecer o suporte de vida, para impedir que o doente morra, né? Ao mesmo tempo ali que eu estou olhando o doente, muitas vezes eu estou tomando decisões, estou fazendo intervenções de suporte de vida. Se eu estou no consultório, eu vou fazer as coisas com mais calma. Se eu estou no ambulatório, eu vou colher a história, vou examinar, vou pedir exame. O doente depois vai trazer para mim esses exames para que eu possa ver o resultado e pedir mais exames, ou de acordo com o resultado do exame eu vou prescrever determinada droga ou intervenção para ele. Vou lançar mão de especialista. Quer dizer, o raciocínio clínico ele perpassa aí todos esses pontos que são necessários para um bom atendimento médico. Mais perguntas, por favor. Eu queria ouvir vocês. Vocês fizeram já a disciplina de segurança médica, não fizeram? Fizemos sim, professor. E aí, gostaram? Eu achei interessante, mas É. não cheguei a estudar muito a matéria, mas achei bem interessante. Também achei bem interessante. O médico ele precisa trabalhar com segurança, né? Vocês ouviram, né, já as aulas que o outro professor deu, o Alfredo deu, né? Mas para que isso ocorra, eu tenho que ter também, digamos assim, ter um conhecimento necessário para poder agir de uma maneira correta, pesando riscos e benefícios, tomar a decisão apropriada, né? Tem algum exame que precisa ser feito que eu vou agir para ser feito. Eu tenho que cumprir ali uma série de etapas para tomar essa decisão ou para agir dessa maneira. Isso tem que ser feito também, né? A atividade profissional do médico envolve uma série de questões. Nós estamos aqui falando de raciocínio clínico. O raciocínio clínico exige sempre colher história, examinar, pedir exames, interpretar exames, chegar a um diagnóstico. E logo depois que esse diagnóstico chega, a gente vai tratar, né? A decisão da intervenção terapêutica. Isso é um processo que tem que ser cumprido sempre de uma maneira organizada. E nós somos treinados para isso, né? Treinados para isso, né? Esse raciocínio ele pode ser, ele é lógico, né? Esse raciocínio ele é lógico e ele é baseado em um pensamento dedutivo e num pensamento indutivo, né? É dedutivo porque eu vou tentando juntar, na medida que o doente vai falando, eu vou examinando, eu tenho exames que eu interpreto, eu vou juntando isso para poder, como se fosse um quebra-cabeça, para poder fazer o diagnóstico. Em outros momentos, eu vejo alguma coisa que é característica de uma determinada patologia, né? Então, eu estou lá examinando o meu doente e vejo que ele tem hemopalmar, ginecomastia, ascite, circulação colateral, rarefação de pelos, icterícia, tudo exame físico. Opa, esse doente aí tem cirrose hepática. Quer dizer, eu estou examinando, eu estou encontrando anormalidades que direcionam para uma determinada patologia. Mas eu só vou poder fazer isso se eu tiver um banco de dados armazenados ali com informações que eu possa lançar mão delas. Não é na hora que eu vou estudar para poder fazer o diagnóstico, né? Nem sempre, aliás, nem sempre não, eu diria para vocês que é difícil, né? Um bom clínico, ele vai, na hora que ele colhe a história, examina o doente e interpreta exames complementares ali, que ele colheu a história, examinou, ele já fez uma hipótese diagnóstica e já colocou ali pelo menos 4 opções de diagnóstico diferencial. Isso é um bom clínico, um clínico experiente. Ele criou uma hipótese diagnóstica principal e já colocou pelo menos umas 4 opções como diagnóstico diferencial.
A partir do momento que os exames chegam, que ele interpreta os exames, vai haver, né, confirmar ou excluir uma série de possibilidades. Então, ele pode confirmar o diagnóstico que ele está pensando, como hipódiagnóstica principal, e excluir as outras possibilidades. Entenderam? É assim que funciona. É assim que funciona. Vamos lá, gente. Pode perguntar. Caramba, eu achei que fosse. A gente já tinha tido essa matéria, né? Mas na verdade eu nunca tinha associado. Eu nunca tinha entendido, na verdade, que a gente dá essa matéria em PAP, do porquê a gente tinha que botar mais tinha que fazer uma hipótese diagnóstica e as outras complementares, né? Nunca tinha entendido isso, porque toda vez que a gente vai no médico, geralmente você recebe só uma hipótese diagnóstica, né? Mas agora fez sentido dos exames complementares e aí depois você confirmar. Porque imagine se o médico, né, se coloca na posição do médico de falar para você, olha, o seu caso pode ser isso, 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 né? Talvez ele traga mais dúvidas e incertezas do que tranquilidade, né? Então, ele pode achar, olha, eu acho que pode ser isso aqui, nós vamos fazer exames para confirmar ou excluir essa possibilidade. Isso aí, tudo bem, né? Isso aí a gente chama de boa relação médico-paciente. Quer dizer, você atende o paciente, você tem que criar uma relação de confiança, isso está dentro também da disciplina, né? Eu tenho que criar uma boa relação médico-paciente, uma relação de confiança, onde eu diga para o doente o que está acontecendo, né? Em relação ao quadro que ele apresenta, os exames que precisam ser feitos, as possibilidades em relação ao resultado e o que pode ser feito mais adiante de acordo com o resultado. Isso faz parte da atividade profissional, de uma boa relação médico-paciente. Se não tiver essa boa relação médico-paciente, isso não anda direito, né? Porque o próprio doente percebe que o médico não está transmitindo credibilidade, não está transmitindo calma, né, por uma série de motivos, né? Mas essa relação boa, médico-paciente, essa relação tem que ser construída e deve haver confiança entre ambas as partes, né? Quanto ao diagnóstico diferencial, isso é uma maneira sempre de você colocar essa opção, porque nem sempre aquele primeiro item que eu estou colocando corresponde à realidade. Eu posso achar que o doente... Vamos dar um exemplo, né? O doente foi atendido e eu examinei a mucosa está descorada, nem tem anemia. Examinei, tem anemia, mas qual é o motivo da anemia, né? Esse doente pode ter um câncer gástrico e a anemia ser justificada por causa disso. Isso é o papel do clínico, né? Olha, o senhor tem esse quadro, nós vamos tentar esclarecer melhor através de mais exames que são necessários ser feitos, esse. Quer dizer, isso é o papel de quem está atendendo. Eu preciso chegar a um diagnóstico final que explique todo aquele contexto e ofereça a ele as alternativas de tratamento. Então, fazer diagnóstico diferencial, quer dizer, criar uma hipótese diagnóstica principal e fazer diagnóstico diferencial é o que caracteriza um bom clínico. Ele é caracterizado por isso, né? Ele nunca pensa numa possibilidade só, ele pensa numa possibilidade e pelo menos umas 4 outras que ele coloca ali como opções, que podem ser verdadeiras ou não. Isso chama-se diagnóstico diferencial. Isso é a partir da história e do exame físico. A partir do momento que eu tenho os exames complementares e os interpreto eles, esse quadro já se modifica. Eu vou ficar com apenas uma hipótese diagnóstica, ou talvez 2 como opção, mas eu já diminuí ali o número de patologias que eu estou pensando. Entendi, faz sentido agora. Entendeu melhor, né? Não, entendi. Eu só não... A verdade, a minha dúvida é que a gente teve muitas aulas sobre tornar o paciente um ser esclarecido e entender a doença que ele tem. E eu sempre ficava em dúvida do porquê só se diz a hipótese diagnóstica
quando você ainda não tem um exame complementar e tem outras 4 hipóteses, eu nunca entendi Se esse você timing muito bem. se você não tem uma conclusão do que deve ser, né? O que você vai falar para o doente, né? Então, esse doente, por exemplo, que eu acabei de citar como exemplo, ele veio para a consulta: doutor, eu estou me sentindo mal e não estou comendo direito, acho que estou emagrecendo. Eu vou examinar e encontrei anemia, né? O que eu vou falar para ele? Olha só, eu atendi no consultório. Então, olha só, o seu João, pela história que o senhor está me contando e pelo seu exame físico, a gente está encontrando aqui alguns dados que são compatíveis com o diagnóstico de anemia. Mas isso a gente precisa esclarecer qual o motivo dessa anemia. Nós vamos precisar fazer exames complementares, primeiro para confirmar o diagnóstico de anemia e também, logo a seguir, para que a gente possa esclarecer qual o motivo da anemia. Quer dizer, a partir da história do exame físico, eu cheguei para ele e falei que nós tínhamos um diagnóstico de anemia, que vai ser confirmado através de exames complementares e logo a seguir nós vamos esclarecer a etiologia da anemia. Então ele saiu do consultório e ouviu do médico que ele tem anemia, que vai ser confirmado ou não através de exames complementares e caso isso ocorra, o médico também quer saber por que ele tem anemia. Então, ele vai precisar fazer exames mais detalhados para poder esclarecer o motivo da anemia. É normal, normal. Ele levou uma informação de uma consulta, de uma patologia que está presente, que vai ser confirmada por exames complementares e provavelmente exames adicionais serão feitos para poder chegar à conclusão de qual é a causa da anemia. Ele está saindo dali com o diagnóstico que foi feito. Né? Mas isso não é o suficiente, porque eu preciso confirmar e eu preciso esclarecer a etiologia da anemia. Entendeu? Entendi sim. Agora fez mais sentido. Eu posso, por exemplo, achar que não tem anemia e examinei o doente e não achei nada de significativo. Vamos pensar o contrário. E aí eu pedi exames para investigar, uma bateria de exames, hemograma, glicose, ureia, creatinina, sódio, potássio, coagulograma, PCR, eletrocardiograma, raio-x de tórax, parasitológico de fezes, exame de urina. Aí o doente traz para mim esses exames, eu vejo os exames e vejo que tem anemia, hemoglobina de 10, que eu não detectei no exame físico. E colhi a história, examinei, mas como é uma anemia que não é uma anemia severa, o doente não tinha queixas relacionadas à anemia e eu também não detectei no exame físico que as mucosas estavam empocoradas. Isso também ocorre. Eu estou fazendo o diagnóstico a partir do momento que eu recebi um exame complementar. Vou virar para o paciente e vou falar assim: seu João, o seu exame, aqui o hemograma está mostrando anemia, uma hemoglobina de 10. E nós vamos ter que esclarecer qual o motivo dessa anemia. Aí eu vou conversar com ele com mais calma, né? Um interrogatório completo. Não, doutor, eu estou constipado, minhas fezes estão saindo em fita. Opa, eu não perguntei isso na primeira consulta. É mesmo? Eu mudei meu hábito intestinal, agora eu estou com constipação, estou evacuando, já evacuei uma vez com sangue, agora as fezes estão saindo em fita. Isso pode ser um câncer de colo. Quer dizer, eu detectei a anemia, interroguei melhor o doente e achei que poderia se tratar, por exemplo, de um câncer de colo. O diagnóstico está sendo feito da mesma maneira. Ele passou na primeira consulta, mas quando eu recebi a história e exame físico, como era uma anemia não significativa, passou pelo exame físico, mas os exames complementares detectaram o problema. Me cabe agora esclarecer o motivo da anemia. Não tem nada de errado, né? Está tudo certo. Eu vou demorar um pouquinho mais de tempo, mas vamos chegar ao diagnóstico também. Essa maneira organizada de trabalhar, a chance de nós errarmos, ela continua existindo, mas ela é minimizada, porque eu colhi uma boa história, eu fiz um bom exame físico e eu pedi os exames complementares necessários para esclarecer aquelas possibilidades que eu coloquei. Quer dizer, os exames complementares que eu vou pedir são exames necessários para esclarecer aquela patologia que eu estou pensando. Né?
Sim, mas aí nesse caso eu faço os exames complementares pensando na patologia da hipótese diagnóstica, ou faço os exames complementares já mando, tipo assim, da hipótese diagnóstica, e caso não seja, já mando os das minhas outras hipóteses. Vamos lá, repete a pergunta que eu não entendi direito, por favor. Eu tenho que ter uma hipótese diagnóstica principal. Sim. E aí eu mando os exames complementares para testar essa hipótese, para ter certeza se é ela ou não. Confirmar ou excluir essa possibilidade. Sim. Isso. Mas aí, ao mesmo tempo, nessa primeira consulta, eu já mando exames para, caso dê negativa essa primeira hipótese, eu valide ou invalide as minhas próximas? Eu mando tudo de uma vez ou faz um por um? Não, depende. Você pode pedir uma bateria de exames e são inconclusivos. Você pode pedir mais exames, né? Eu vou pedir exames que eu achar necessário para esclarecer aquela patologia que eu estou pensando. Eu não peço exames sem um motivo, né? Raciocínio o seguinte: toda vez que você pedir um exame, alguém pode perguntar a você por que você pediu aquele exame. Eu estou pedindo uma ultrassonografia de abdômen. Tá. Raciocina assim: por que você está pedindo a tomografia de abdômen? Se alguém te perguntar. É porque o doente tem dor abdominal, eu palpei, achei que tem uma massa, estou achando que trata-se de uma cólica biliar, litíase biliar, estou mandando fazer ultrassom, estou achando que esse doente tem a possibilidade de hidronefrose, então eu quero fazer um exame de imagem para ver se tem hidronefrose. Eu palpei o baço, estou achando que o baço está com aumento de volume, tem esplenomegalia, quero fazer ultrassom para confirmar essa esplenomegalia. Quer dizer, quando você pede um exame, existe um motivo para aquele exame estar sendo pedido. Qual é o motivo que o exame está sendo pedido? É uma possibilidade diagnóstica. Entendeu? Então, o exame que você pede tem relação com o que você está pensando. Senão, eu vou pegar uma lista de exame e vou mandar todo mundo fazer aquela lista de exame. Não tem sentido, né? Não tem sentido para ninguém, nem para você, nem para o doente, nem para o sistema, porque isso aumenta o custo desnecessariamente. Imagina que todo doente que você que você atender, você vai pedir um ecocardiograma. Eu gosto muito do coração, vou pedir sempre ecocardiograma. Para que você está pedindo ecocardiograma? Eu vou pedir um ecocardiograma quando eu achar necessário e válido ter essa informação para fazer um diagnóstico ou para estou acompanhando um doente. Mas o exame que eu peço tem relação com o que eu estou pensando, né? O exame complementar tem relação com a hipótese diagnóstica que eu fiz ou com o diagnóstico diferencial que eu fiz, que eu quero confirmar ou excluir. Entendeu? Entendi. Fez sentido. Obrigada. Nada. Os exames que nós pedimos para confirmar ou excluir possibilidades têm relação com aquilo que eu estou pensando. A maneira de você se justificar é essa. Se justifica para você mesmo. Por que eu estou pedindo um hemograma? Porque o doente veio à consulta, eu quero fazer um check-up, eu quero fazer uma bateria de exames para saber, ou então eu percebi que a mucosa está hipocorada, então eu estou achando que tem anemia, ou então ele está vindo para um exame periódico e precisa fazer uns exames periódicos anuais. Eu vou incluir aqui um hemograma para avaliar se tem anemia, se não tem anemia. No exame físico, não estou achando que a mucosa está normal, mas posso surpreender ali uma anemia que eu não detectei no exame físico. Por isso é que a gente, muitas vezes, lança a mão do exame complementar. Quer dizer, eu lanço a mão do exame complementar quando ele faz parte de um exame periódico de um trabalhador, né, dentro de uma empresa, e lanço mão, isso é o normal, exame complementar, quando eu olho a história, examino o doente por uma determinada queixa, né, e lanço mão desse exame para confirmar ou excluir aquela hipótese que eu estou pensando. Isso quem decide é um médico, né? A gente passa a ter um poder muito grande. Você imagina que você atendeu no consultório e pediu para ele 30 exames. Ele vai voltar 6 meses depois para você com aqueles 30 exames que você pediu. Eu quero tomografia de crânio, eu quero uma angiorressonância de vias biliares, eu quero uma cintigrafia miocárdica. Você pode inventar tudo que é exame. É médico louco, né? Não funciona assim. A gente pede exames que são necessários para fazer um diagnóstico e acompanhar o paciente. É a responsabilidade do médico. A maneira...
Pergunte ao médico, o senhor pediu esse exame por quê, doutor? Por que o senhor está pedindo esse exame? Ah, porque eu acho necessário. Mas por que o senhor acha necessário? Não, porque eu estou achando que o seu caso trata-se de litíase biliar, eu estou mandando fazer uma ultrassonografia de fígado e veias biliares. Ótimo, pronto, está explicado, está resolvido. Isso é um direito do paciente também. Doutor, o senhor está pedindo esse exame por quê? Ah, porque eu quero esclarecer essa possibilidade. Normal, diálogo ali, médico-paciente normal, transparente. Boa relação médico-paciente. Isso faz Fez parte. sentido. Nem sempre a gente vai acertar. Quer dizer, eu posso pedir exames, os exames chegarem todos normais, eu posso pedir exame e vir alguma normalidade que eu preciso esclarecer melhor através de outros exames complementares. Quer dizer, cada doente é diferente do outro. Como é que é a maneira de nós evitarmos os erros? É trabalhar de forma organizada, trabalhar de maneira sistematizada, que é o que eu estou passando para vocês. Aí a minha chance de errar diminui. Se eu colho uma boa história, se eu faço um bom exame físico e se eu peço o exame necessário para esclarecer aquela patologia que eu estou pensando e excluir as outras de diagnóstico diferencial, a minha chance de errar para fazer um diagnóstico diminui de maneira significativa. Agora, se eu não colho uma história direito, se eu não examino o meu doente direito e eu não peço exame de maneira adequada, eu não vou fazer diagnóstico de nada. Eu vou fazer de, está com febre, está com dor. Sei lá por que ele está com dor, também não sei. Ele vai virar um médico que fica sempre ali batendo na trave, mas não consegue trabalhar de maneira correta para fazer um diagnóstico. Então, ser um bom clínico é importante, porque você consegue ouvir o paciente com calma, coletar história, examinar o doente direito, fazer um bom exame físico e pedir os exames necessários para que haja o esclarecimento diagnóstico. Ok? Entendi, professor, entendi. Bom, Obrigada. se não tiver mais perguntas, então eu vou pedir para vocês colocar no chat aqui presente. Coloca o número da matrícula e presente podem sair de sala. Um abraço para vocês, tá? Muito obrigada pela aula, professor. Espero Até que tenham semana que vem. gostado, tá? Um abraço. Eu vou Obrigada gravar. pela aula, professor. Boa noite. Boa noite. Eu vou gravar e vou botar no sistema, tá? Para vocês. Obrigada, professor. Excelente aula. Um abraço. Obrigada, professor. Fica com Deus. Tá, boa noite.